Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos estar aguardando os irmãos estarem entrando. Maria Júlia, graça e paz. O presbítero Aguinaldo já entrou. Graciliane Pinheiro. Os amados irmãos estão ouvindo bem? Dê um joinha aí quem estiver ouvindo bem, por favor. Certo, está funcionando bem. Obrigado. Aguardar mais alguns irmãos entrarem para a gente estar podendo, para a gente iniciar o trabalho. Vou dar uma dica aos amados irmãos. Mande aviãozinhos para seus contatos, para que mais pessoas possam estar participando e ouvindo essa palavra. Com Ebenezer, Júnior. Então vamos dar início, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos falar sobre reforma protestante. Por que aconteceu a reforma? O que quer dizer reforma, meus irmãos? E qual é a razão dessa reforma acontecer? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus. Meus irmãos, daqui a pouco o pastor Aguinaldo Lins estará trazendo as respostas para essas perguntas e trazendo um panorama sobre esse movimento reformista que teve início no século XVI. Mas antes eu quero convidar o presbítero Aguinaldo para estar entoando alguns louvores. Deixa eu convidar o presbítero Aguinaldo. Aguardando o presbítero Aguinaldo entrar. Fala, presbítero Aguinaldo. Graça e paz, meu irmão. Graças a paz, senhor Robson. Como é que tá as coisas? Tudo em paz? Tudo na paz. Graças a Hoje estamos Deus. aí comemorando 503 anos, né, desde o Isso. início da reforma. É um marco aí para a Igreja Reformada e a gente vai estar aprendendo bastante sobre esse assunto em breve, né, com o pastor Verdade. Aguinaldo. Antes da gente iniciar, vamos orar? Eu vou estar orando, meu irmão, e logo em seguida o irmão fica à vontade, tá certo? Tá certo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Pai amado, te agradecemos por esse dia, pois esse foi o dia que o Senhor fez, Pai. E tudo que seja feito aqui essa noite, Pai, seja somente para a tua honra e tua glória, Pai. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. Nos ilumina, ilumina a mim, o presbítero Aguinaldo, o pastor Aguinaldo, e a todos que estão participando, que estão nos assistindo. Abençoa a todos, ó Senhor. E te agradecemos mais uma vez, Pai. Se faz presente conosco. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado e grande seja o nome do nosso Deus, né? Que nos fez
para o louvor da sua glória. Né? A Ele, pois, toda honra e todo louvor. A palavra do Senhor, cada dia ela nos ensina que todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós somos aqui, almas viventes, né, criados para a glória de Deus. Então nós vamos estar iniciando, né, esse momento de louvor, né, e logo após, né, o irmão estará dando procedimento ao trabalho, né. Hoje é a live especial, né, em comemoração aos 503 anos da Reforma Protestante, né, ainda que virtual, mas nós estamos juntos, né, para engrandecermos o nome do nosso Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Tararará, parararará. Remidos comprado, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talento queremos consagrar, e a vida no teu altar para o teu louvor. Bendito seja Deus do Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Pararará, parararará. Louvado seja o nosso Deus, né? O Deus que nos redimiu para o louvor da sua glória, né? O nome do nosso Deus, Ele é santo. Ele é o Cordeiro, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte, né? O Deus de Israel. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome,
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos seis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos seis. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos seis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos seis. Todo louvor, amém. E para encerrar esse momento de louvor, essa pequena parte de louvor, nós vamos estar cantando o hino da Reforma Protestante, né? É o hino de número 155 do Inário Novo Cântico, né? Tem por título Castelo Forte, né? Eu vou estar pegando aqui o Inário para estar cantando esse cântico, né? Um cântico que tem 4 estrofes, né? Naquele momento, Lutero, no momento da Reforma Protestante, né? Foi feita essa canção. E aí vamos estar compartilhando ela nessa noite, né? Para você que nos escuta poder estar tomando conhecimento desse cântico da Reforma Protestante. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Saber quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônio não contar-nos, não nos iria devorar, nem ver nos assustar. O príncipe do
mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, por Cristo por defesa. Se temos de perder famílias bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus. Amém. Com a palavra, irmão Robson. Senhor, que abençoe. O presbítero Aguinaldo vai estar aguardando aí, né? Se o tempo nos permitir, a gente vai estar retornando com mais alguns louvores. Tá bom, meu irmão? Tá, Obrigado, Pai. viu? Amém. Se sair aí, clicar que eu não tô achando o X aqui para tirar. Vê se encontra aí, Aguinaldo. Saiu. Meus amados irmãos, agora eu vou estar solicitando a entrada do pastor Aguinaldo Lins. Eu peço que os irmãos compartilhem essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Envie aviãozinho aí, esse aviãozinho que está embaixo, para que essa live chegue a mais pessoas. Solicitar a entrada do pastor Aguinaldo. Estou aguardando. Graça e paz, pastor Aguinaldo. Ô, Robson, tudo em paz? Tudo em paz. E aí, Muito bom. o senhor está preparado para falar sobre reforma protestante? Rapaz, é um tema empolgante, né? Um tema que nos traz à memória, ao coração, coisas muito boas, né? Coisas, os planos de Deus, né? A gente sempre se acha aquém, né, Robson, de debater um tema tão profundo. Eu creio que o que nós vamos conversar nesta noite não vai cobrir todos os aspectos da reforma, mas a minha intenção e o meu desejo é que, naquilo que nós nos propusemos nessa noite, pela direção que nós vamos tomar, nós esperamos aí alcançar as pessoas e tornar essa história, esse evento tão importante aí, de forma mais conhecida, mais popular entre nós, entre o povo de Deus, né? Exatamente. Eu já tenho algumas perguntas aqui para o senhor ir se preparando aí. Muito bem. Por que, pastor, essa reforma aconteceu? E o que quer dizer reforma? E a terceira Certo. pergunta, por que a razão dessa reforma? A Muito gente bem. sabe que essa reforma ela teve início lá no século XVI, né, com Martinho Lutero, e que está completando hoje, dia 31 de outubro, 503 anos, né? Desde o início da reforma. Mas o resto eu vou deixar para o senhor estar respondendo aí. Tá bom? Fica à Ok. vontade. Tá bom, meu irmão. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? O som, a imagem, tá tudo bem. Certo. Me monitore aí com relação ao time aí, o tempo, né? Que a gente aqui não tem o visual aqui, mas você tem, vá nos controlando aí. Para dar início aqui, a gente já está em 20 minutos já iniciou a programação. Ok, pois tá bom. Aí você vai me monitorando ali com relação a esse time, né? Ok. Irmãos, como o missionário Robson nos falou, aí a reforma protestante ela aconteceu no século XVI, né? no dia 31 de outubro de 1517, através de Martinho Lutero. No entanto, nós temos que pensar a reforma protestante até mesmo com os pré-reformadores, né? Não aconteceu. As coisas, na verdade, elas encaminharam para esse ápice, para aquilo que os estudiosos chamam de a plenitude do tempo, dos tempos, né? Deus preparou uma série de eventos para que a reforma acontecesse, né? Por isso nós entendemos e compreendemos que a reforma protestante não é apenas um movimento de homens, mas foi um movimento
preparado pelo próprio Deus. Deus preparou na plenitude do tempo, né? Robson perguntou aí sobre reforma, por que aconteceu a reforma? Quando nos deparamos, Robson, com uma pergunta como essa, é uma pergunta bem abrangente, uma pergunta bem profunda, que nos leva a fazer uma análise sobre vários olhares, sobre vários aspectos, né? E eu vou tentar resumir aqui para nos fazer entender, nos trazer à memória, ao coração aí, alguma coisa relativa a isso. Por que aconteceu a reforma? É importante lembrarmos que alguns fatores foram decisivos para que a reforma ela acontecesse, né? Visto que ela marca o fim de um período, ou seja, o fim do período da Idade Média, né? Que marcou uma extensão de tempo, né? E nos leva aí para um outro recorte na história, um outro momento da história chamado de Idade Moderna, né? Os anos de 1492 até 1600, o mundo ele passa por várias descobertas, por várias mudanças de visão, né? Algumas dessas mudanças que nós poderíamos catalogar aqui e lembrar para vocês, olhando para a história, em primeiro lugar, seriam as mudanças geográficas do mundo, né? Aquilo que o homem medieval, ou seja, o homem da Idade Média, construiu como ideia, por exemplo, dos mares, das navegações, de possíveis civilizações, teve muitos avanços, por exemplo, com as viagens marítimas, né? Exploradores como Cristóvão Colombo, um dos principais, e outros foram destaques nos avanços. E foi através deles, desses navegadores, que os mares se tornaram estradas do mundo. É interessante essa expressão, estradas do mundo. As estradas do mundo elas foram construídas através dos mares, né? Eram os meios de navegação. Nós lembramos que, nesse momento, havia dificuldade com relação às ferrovias, a estradas bem feitas, né? E os mares eles foram tendo essa amplitude, essa visão para que os homens alcançassem lugares e novas descobertas, né? Isso está dentro do contexto de 1515 a 1520, né? Acontecem esses muitos avanços. E é interessante que quando nós olhamos, Robson, para a questão da reforma protestante, nós vamos lembrar, 1515, 1520, e em 1522, Lutero entrega o Novo Testamento traduzido para o alemão, né? E nós lembramos que configurou-se na Idade Média, nesses anos aí, nesse largo e extenso período, a Escritura Sagrada escrita apenas no latim. Quem era que tinha acesso ao latim? Quem era que lia? Quem era que expunha a palavra de Deus no latim? Apenas os clérigos, os estudiosos, né? As pessoas que estavam nos círculos religiosos, né? Então, junto a essas mudanças geográficas, né, essas descobertas, né, nós lembramos que na Idade Média constituiu-se aquela ideia de que o mar era uma espécie de uma tábua. Quando o homem navegasse até o final de uma extensão do mar, ele podia cair, né? Aquela extensão poderia acabar naquela ponta e ele cair, né? E ele se perder na imensidão das coisas, né? Então, no final da Idade Média, isso começa a ter uma nova definição. Então, essas são as mudanças geográficas que nós poderíamos apontar aí. Mas também houve um outro tipo de mudança, que foi as mudanças políticas. Na Idade Média, se consolidou a ideia de um governo universal, ou seja, a Igreja Romana detinha o governo universal, né? No fim da Idade Média, estabelece-se aí um novo conceito de realidade, o de nação-estado, ou seja, as nações, os povos, eles começaram a lutar por um governo centralizado, um governo dentro dos seus próprios limites, né? E juntando-se ao evento da reforma, vem aí o anseio de libertação, por libertação por a libertação do poderio religioso, né? Os que possuíam esse desejo também apoiaram a reforma. Esse é um pensamento do intelecto, um pensamento político de condução das outras coisas. Mas uma outra coisa importante que convencionou-se para que a reforma acontecesse foi as mudanças na economia. Até mesmo antes da reforma, e aí nós nos deparamos com essa importância dos pré-reformadores, que havia já embrionariamente a reforma sendo trabalhada, Deus trabalhando no coração desses homens essa mudança.
Até mesmo antes da reforma, a economia começou a sofrer importantes mudanças. Até então, os povos tinham como certo que a terra era a única fonte de riqueza e lucro pela via da agricultura, né? Ou seja, todos os recursos, todas as riquezas, era a terra que produzia. A partir do ano de 1500, começam a ressurgir as cidades com outras fontes de riquezas. Por exemplo, através dos comércios e a utilização de matérias-primas, né, para a produção de outros materiais. E os nobres, nesse período, eles assumem a dianteira dessa nova fonte de lucro. Famílias de renome se tornam donas dos principais comércios das cidades. Nesse momento, o dinheiro entra em cena, visto que até então a economia era no sentido de permuta, ou seja, aquilo que a terra produzia, o homem utilizava como moeda de troca, né? Por exemplo, o que ele não tinha para o seu consumo e para a sua sobrevivência, ele trocava por um material que ele produzia, o fruto da terra, por algo que era necessário para ele. E a partir desses eventos, há uma discordância, né, dessa classe em enviar recursos à Igreja Romana. Lembramos que lá no conceito, naquele primeiro conceito que nós colocamos aqui, havia um governo centralizado, em que todas as nações eram obrigadas a enviar recursos e pagar impostos à Igreja Romana. Nesse momento surge essa desavença, essa discordância, né? E aí também surge mais uma fonte de apoio para a reforma, né? E outra mudança importante que acontece nesse período, que acaba comprometendo e ajudando e levando a esse acontecimento da reforma, são as mudanças sociais. Na Idade Média, por exemplo, Robson, configurou-se que quem nascia pobre ia morrer pobre. Quem nasceu rico seria rico para sempre. Ou seja, não havia uma ideia de ascensão de classes, né? As pessoas entendiam que isso era até um certo tipo de maldição. Você nasceu numa família pobre, você não ia mudar de vida. Você ia morrer pobre. Você tinha que aceitar aquela condição. Era a ideia horizontal, né? No final da Idade Média, essa concepção também é quebrada. Essa ideia perde espaço e entra em cena uma concepção verticalizada. Ou seja, a partir desse momento, torna-se possível alguém ascender, ou seja, alguém subir de classe, né? Da classe baixa para a classe alta. Na Idade Média, os menos afortunados teriam pouca oportunidade, a não ser que seguisse o caminho religioso, né? Seguisse o caminho da igreja, apontado pela igreja. Nesse período, houve muitos avanços nesse contexto. Os negócios, os comércios trouxeram a oportunidade de ascensão. As pessoas começaram a trabalhar, a produzir uma moeda, né? E com isso as pessoas foram mudando de vida, foram mudando de classe social, né? A servidão e a escravidão foram se desvanecendo, surge então uma classe denominada de classe média. Interessante a gente focar nessa questão da escravidão. Naquela época, a escravidão ela surgia de acordo com o domínio do Império Romano. O Império Romano dominava uma nação, aqueles dominados passavam a ser escravos, a trabalharem forçadamente para eles, aí estabelecendo a mão de obra, né? Então, essa servidão e escravidão elas foram desvanecendo, ou seja, foram acabando, e surge então uma classe denominada da classe média, né? Que não era a classe alta, mas também não era a classe baixa, era uma classe que estava aqui nesse patamar chamado de classe média, e isso também foi uma força aí para que a reforma acontecesse. Outra mudança importante para que a reforma acontecesse são as mudanças intelectuais, ou seja, a mudança de concepção, de pensamento das pessoas. É após esse período aí, né, que vem o período do Renascimento. E esse Renascimento ele trouxe uma era de mudanças intelectuais e o interesse pela leitura das fontes antigas, né? Com isso, a leitura da Bíblia, né? O homem começou a pesquisar, a se interessar pelas fontes antigas, as fontes originais. Louvado seja Deus que esse interesse ele também voltou-se para a palavra de Deus, para não ver apenas aquela expressão latina lá, a tradução latina, mas ir para o original, para o hebraico, para o grego original, do que as escrituras foi escrita, né? Nessa leitura, por exemplo, percebeu-se o grande distanciamento entre a Igreja Romana
e a igreja do Novo Testamento. Ou seja, aquilo que os clérigos, que os papas estavam mostrando ao povo era uma realidade totalmente distante daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja do Novo Testamento pregava, né? Nesse período, por exemplo, foi descoberto na Bíblia por Lutero que a salvação não era pelas obras, mas pela fé, né? Quando nós lemos lá Romanos 1,17, né? O justo será justificado pela fé, ou viverá pela fé, né? Embora na Itália o movimento renascentista tenha atingido os pagãos do norte da Europa e influenciou os cristãos, que entenderam que deveriam ler a Bíblia nos originais, tê-las como regra de fé e prática. E esse foi também mais um reforço para que a reforma acontecesse. Então vejamos aí, missionário Robson e pessoas, irmãos, amigos que estão nos acompanhando, que há um aglomerado de coisas acontecendo. E nós percebemos isso, e quando nós olhamos para isso, Robson, nós vamos perceber a soberania de Deus em ação, né? Preparando o contexto, contextualizando para que a reforma acontecesse. E é nesse inteirinho também que vem as mudanças religiosas. O século XVI traz consigo a mudança de uma religião universal para a diversidade religiosa. Até então, o catolicismo romano, que era a lei, né, a lei convencional, a lei oficial dos povos, né, ela começa a sofrer modificações, e aí nós vamos ver a diversidade religiosa, outras religiões surgindo. A Igreja Romana, que tinha a última palavra em questões de fé e prática, perde a vez. E a Bíblia é colocada no centro como a única regra de fé e prática. O que fez Lutero, um monge agostiniano, de dentro da própria igreja, que não queria, né, diga-se de passagem, que ele não queria uma divisão na igreja, mas apenas uma reformulação dentro da própria igreja, fazer com que ele fosse até as últimas consequências, né? E nós vamos entender um pouquinho disso, né? Até então, só o clero tinha direito ao acesso à Bíblia, mas a partir do século XVI, a Bíblia foi colocada na mão de cada pessoa em sua língua materna. E nesse caso aí, do contexto alemão. Lutero é usado por Deus para a tradução da Bíblia em alemão, na língua alemã, e colocasse na mão do povo. Lembramos que apenas o clero, apenas a igreja tinha esse acesso à Bíblia e levava da forma como eles bem entendiam, né? As pessoas não precisavam, por exemplo, houve essa mudança, as pessoas não precisavam mais contar mais as suas falhas para um homem, através das confissões, mas confessá-las diretamente a Deus. O sacerdócio universal de todos os crentes aí entra em ação, né? O homem deveria aceitar Jesus pela fé como seu único e suficiente Salvador. E é nesse contexto que Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, hoje completamos 503 anos, ele afixa as 95 teses, né? Principalmente uma discordância com as indulgências que era cobrada pela Igreja Romana. Essas teses elas são afixadas na porta do templo de Wittenberg, que trouxeram transformações profundas, né? O avanço da imprensa também acontece nesse contexto, né, que fora criada por Gutenberg, entre os anos de 1452 e 1455, e possibilitou que as teses afixadas no dia 31 de outubro de 1517, que era véspera do Dia de Todos os Santos, fossem espalhadas por toda a Europa, chegando até Roma. Diga-se de passagem que esse não era o intento de Lutero, mas apenas chamar para um debate, que era o costume vigente, né? Nós podemos até olhar para a ação de Lutero e dizer, mas Lutero foi muito debochado, Lutero foi muito escrachado, ele pega 95 teses que ele discorda totalmente da igreja e afixa no lugar público. Mas não, queridos, esse era um costume da época. Quando alguém queria chamar outra pessoa, um grupo, para uma discussão de um tema em voga, fazia-se isso. Era um costume da época, era um costume do momento, né? Então, essas cópias elas foram tiradas pelas pessoas através da imprensa, a multiplicação dessas cópias, e essas cópias inundaram a Europa, chegando até Roma, né? E esse foi um dos pontos, irmãos, para que a reforma acontecesse. Podemos dizer até assim o principal. Isso mostra o governo de Deus sobre a história, né?
Então, esses pontos aí, Robson, é para a nossa reflexão e uma explicação aí por que aconteceu a reforma. Então, há um conjunto de coisas acontecendo, né? Há um conjunto de acontecimentos, de eventos, né, acontecendo, e Deus conduzindo a história, levando para esse momento. É por isso que nós dizemos que a reforma ela aconteceu na plenitude dos tempos. Não sei se Robson quer fazer alguma pergunta aí, se deu para entender direitinho, se ficou alguma coisa obscura, pode ficar à vontade. Deu umas travadas aqui, pastor. Eu não sei se é a minha internet ou a do pastor. Não sei se os irmãos que estão nos assistindo estão conseguindo entender, compreender bem. Eu percebo, Robson, que a sua, de vez em quando, dá uma travadinha aí, fica girando. A minha eu não tenho como ver, que a transmissão é pela câmera aqui, né? Só alguém aí que está nos acompanhando, dá um feedback aí para ver como é que está a transmissão, se está ok. O presbítero Agnaldo está dizendo que está tudo bem. Pronto. Então vamos continuar. Ok. Então, esses foram os porquês, né, da reforma acontecer. Pode falar, Robson. O que a gente, assim, que eu acho bastante interessante no início dessa reforma, que a gente vê até no filme, né, de Martinho Lutero, que a igreja vendia a salvação, né, o tempo no purgatório, vendia por 10, 20 anos. É um absurdo, né? Mas, graças a Deus, tem a reforma aí para mudar tudo isso. É só aí dando o feedback aí para a gente que está tudo ok, Robson. Acho que é mais aqui interno entre a gente que a gente acaba vendo essas travadas, mas para o pessoal está tudo ok. Então vamos seguir aqui, né? O que quer dizer reforma, né? E especificamente reforma protestante. É importante que quando a gente formule essa pergunta, queridos, vocês estão nos acompanhando, que a gente lembre de colocar reforma protestante, né? Para que a gente possa ter um respaldo aí. Então, o que quer dizer reforma? Irmãos, essa é uma resposta que vai nos levar a várias frentes também, né? Por exemplo, se nós fizermos essa pergunta a diferentes historiadores, a mesma pergunta, as respostas também serão diferentes, né? Se a gente perguntar, por exemplo, a um historiador católico, o que quer dizer reforma protestante? Ele vai responder mais ou menos assim, que a reforma foi uma revolta dos protestantes contra a Igreja Universal, ou seja, contra a Igreja Romana. Se você perguntar ao historiador católico, ele vai dizer isso. Se nós fizermos essa pergunta a um historiador protestante, ele vai responder que a reforma foi uma retomada religiosa do que foi feito, uma retomada religiosa que foi feita dos preceitos bíblicos da Igreja do Novo Testamento. Ou seja, havia uma inconformidade da Igreja Romana e a reforma protestante foi uma volta aos princípios bíblicos elementares. Mas se você fizer essa mesma pergunta ao historiador secular, ele vai responder que foi apenas um movimento revolucionário. Então percebam aí que há três frentes que são interessantes, que são importantes, que nos reportam a história. Se considerarmos, irmãos, a reforma apenas como um movimento político ou eclesiástico, ou seja, na esfera da sociedade, e apenas interno eclesiástico, apenas na religião, a nossa visão ela não será fiel ao que realmente o termo de fato significa. E, portanto, nós correremos o risco de estar vendo apenas a reforma como uma revolta contra a Igreja e o Papa. E, por isso, a Igreja considerou Lutero um herege, quando, na verdade, ele queria uma igreja mais fiel a Deus. Mas isso feriu os intentos da Igreja Universal, né? A reforma, na verdade, foi um anseio. O que é que nós poderíamos responder, né? Definindo reforma? A reforma, na verdade, ela foi um anseio por mudanças dentro da própria igreja. Algo interno. Pois aqueles que viam essa necessidade de mudança eram da própria igreja. Esse anseio era por uma igreja mais bíblica. Foi essa a visão de Lutero. Lutero não quis trazer uma desavença, Lutero não quis se interpor contra as autoridades, não tinha no seu coração um desejo de ocupar o lugar de A ou de B, mas ele viu no seu coração, e nós compreendemos que Deus o leva dessa forma a perceber que a igreja que ele servia a Deus, que ele
conhecia, que ele amava, precisava de mudanças, de uma mudança para que ela se voltasse para Deus. Então, querido, sendo assim, nós podemos definir o termo apenas, não podemos definir esse termo apenas olhando para o recorte da história, mas para o todo. O tempo mostrou que precisava haver mudanças, que eram necessárias mudanças. E ainda mostra até mesmo hoje. A igreja reformada que passou, né, que surgiu nesse momento, ainda hoje precisa ser reformada a cada dia. E nós temos aquela máxima lá latina que diz Ecclesia reformata sempre reformanda. Ou seja, a igreja reformada sempre se reformando. Não que nós precisamos mudar nossas bases, não que nós precisemos mudar a Bíblia, não. A Bíblia é infalível, inerrante, perfeita, suficiente. Mas nós que compomos a igreja militante do Senhor, nós estamos sujeitos à mudança, a melhorar a nossa relação com Deus, a termos uma comunhão mais viva com o Senhor. Né? A reforma protestante não é um termo fácil de definir, mas a dica é que nós devemos olhar para o contexto como um todo antes de responder a essa pergunta. Né? Então, a reforma protestante, aí nós poderíamos definir aí, Robson, irmãos que nos acompanham e amigos, como esse anseio por mudança, para que a igreja voltasse aos princípios da palavra de Deus. Ok? Não sei se Robson quer fazer uma pergunta. Diga aí o nosso tempo, Robson. Quanto tempo nós temos ainda? Olha, tá em 42 minutos. Certo, então temos um tempinho. Vamos correr aqui. Então agora nós partimos para a razão da reforma. Qual foi a razão da reforma? Primeiramente, nós também devemos considerar que existem diversas interpretações da reforma, que influenciam, né, as suas causas. Entre elas, nós queremos aqui destacar algumas, pelo menos 4. Né? Primeiro, a questão, como define os historiadores protestantes, né? Eles vão definir que a causa da reforma foi um movimento puramente religioso, que buscou trazer à igreja, né? Que buscou trazer à igreja novamente a pureza de uma igreja pautada no Novo Testamento. Os historiadores reformados protestantes vão dizer isso, né? Que ela teve esse intento, né? Esse intento de uma volta à fidelidade às Escrituras. Os historiadores católicos vão dizer que vão interpretar a reforma como um movimento herético contra a igreja romana, né? A igreja universal, liderado pelo monge Martinho Lutero, por motivos pessoais, entre os quais o desejo que possuía de casar-se. Né? Eles vão dizer, porque Lutero queria casar, por isso ele arrumou uma briga entre os clérigos, entre os papas, os religiosos, porque ele queria que se cumprisse o intento dele. Né? Então seria um movimento espúrio que instaurou uma ruptura com a igreja-mãe. No entanto, nós sabemos que esse não era o intento de Lutero. Né? Para conhecedores da história, nós sabemos que isso surgiu lá na frente, Lutero casa lá para frente, né? Não era nem esse o intento dele, o motivo dele, depois da orientação da palavra, é que ele segue a pauta da palavra de Deus. Né? Os historiadores seculares, por sua vez, vão evidenciar fatores secundários, como, por exemplo, uma briga por interesses entre monges, que tinha como objetivo o poder, era uma briga de poder. Né? Cada um queria o seu pedaço. Né? Nesse caso, a causa seria uma briga por interesses políticos na esfera eclesiástica. Né? Por fim, historiadores de linha marxista vão dizer que veem a reforma como fator primordial da reforma, apenas interesses econômicos, ou seja, uma luta entre classes, que tinha como fonte a exploração do papado sobre o povo alemão em benefício próprio. Né? Ou seja, aqueles que estavam nas classes inferiores, subjugados pela Igreja Romana, tendo que pagar altos impostos, se rebelam contra essa igreja. Né? E aí nós vimos também que naquela questão da economia há uma ascensão de classes. Até então a igreja dizia que quem nascia pobre ia morrer pobre, quem era rico ia ser rico para o resto da vida. Né? Então os historiadores de linha marxista vão identificar aí uma luta entre classes, como é o mote oficial dos marxistas. Né? Embora haja, queridos, um pouco de cada coisa inserida como causa da reforma,
não podemos isolar essas causas, sob pena de cometermos erros absurdos. É preciso ter um olhar abrangente, se quisermos definir como integridade as suas causas, né? Olhando para isso, com um olhar mais amplo, nós vamos entender que o fator político teve uma importante ação, pois as nações-estados elas não queriam mais se subordinar ao governo da igreja. A questão econômica também, né, se junta a isso como ponto importante também a riqueza da igreja como dona de muitas propriedades, a igreja como grande latifundiária, dona de muitas terras, que eram cobiçadas pelos governantes nacionais, que pagavam impostos a Roma, e os clérigos eram isentos. A carga tributária crescia mais e mais, né? Vem também a questão intelectual, fator importante. Pode ser vista como dos fiéis da balança, né? Mentes lúcidas que começam a pensar e até secularizadas surgiram no período renascentista, né? Que começaram, então, a questionar a vida religiosa imposta pela Igreja da Idade Média. O intelectualismo foi característica presente na classe média e chegou até os papas, que se tornaram, muitos deles, intelectuais, né? Lembramos que o papado, nesse contexto, muitas vezes era comprado, né, por grandes somas de recursos, né? Então, esse movimento levou muitos às fontes originais, o que a Bíblia ensinava diferia com o ensino da igreja. Há também um despertamento para uma vida secular, em detrimento de uma vida religiosa. Até então, tudo que se fazia fora da igreja era pecaminoso, era espúrio, né, diante de Deus. A partir desse entendimento, irmãos, vai se entender que a vida fora da igreja também era um culto a Deus. Era uma vida prestada ao Senhor. O culto não estava restringido apenas às quatro paredes da igreja. A vida lá fora, né? E as pessoas começaram a ver isso dessa forma. O fator moral também vem aí com grande importância, né? O intelectualismo levou os estudiosos humanistas às fontes originais, e de posse do Novo Testamento ficou evidente o abismo entre o que a igreja ensinava e o que a Bíblia dizia. Os erros, eles ficaram evidentes. No seio da igreja, por exemplo, se comprava e se vendia cargos. Muitos clérigos recebiam altos salários sem nada fazer. Muitos ocupavam a maioria dos cargos de uma só vez. A justiça era comprada e vendida, muitos sacerdotes viviam em pecado, o comércio de relíquias, né? Por exemplo, pedaços da cruz de Cristo, ossos dos santos. O simples olhar para as 5.005 relíquias de Frederico da Saxônia eram suficientes para reduzir a pena de alguém no purgatório por 2 milhões de anos. Vejam aí que absurdo. O povo estava cansado de dar tanto dinheiro a uma instituição que retribuía com pouco ou com quase nada. Aí vem o anseio de mudanças, né? Era natural que isso acontecesse, a mudança nas estruturas sociais, né? A ascensão da classe média, o contato com o comércio fez dinheiro circular e a terra deixou de ser a única fonte de riqueza. Aí então passou-se a ter uma mentalidade mais esclarecida e uma não aceitação do que a igreja determinava, né? O fator teológico e filosófico também muito importante surgiu, né, do fracasso da igreja em satisfazer as necessidades do povo, não havia mais satisfação. A igreja ensinava que pela administração dos sacramentos as pessoas poderiam alcançar a salvação, encabeçada pelo pensamento de São Tomás de Aquino. Aí surge a figura de Santo Agostinho de Hipona, né, mostrando que o homem estava numa situação de total depravação diante de Deus, e somente pela sua graça ele poderia ser salvo. Agostinho foi aí, então, a figura importante para esse despertamento. Mas quem fez isso, de fato, foi a Bíblia, foi a palavra de Deus, né? E aí vem a recusa da igreja em reformar-se internamente, né? Esse foi um fator determinante. E é nesse contexto que Martinho Lutero surge como alguém que Deus usa para erguer a voz, né? Ele vê e sente o que estava acontecendo. Inconformado com as injustiças e abusos, entende que não era isso que Deus queria para a igreja e mexe com interesses de pessoas que tinham o poder em suas mãos, né? A importância das 95 teses elaboradas por ele, né, que em sua grande maioria vem aí como a amostragem, né, daquilo que estava acontecendo, principalmente com a venda de indulgências. Foi a grande bomba, né, naquele contexto, né? Se nós observarmos as 95 teses,
Robson, irmãos e amigos que nos acompanham, nós vamos ver Lutero batendo firmemente contra essa questão das indulgências, né? As indulgências, na verdade, foram uma tentativa aí de se arrecadar dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro em Roma, né? E começou-se a vender essas indulgências, né? Para que esses valores eles fossem alcançados, né? Eles trouxeram por trás uma pegada religiosa, ou seja, a cara era de uma pegada religiosa, mas os interesses eram outros, né? As indulgências também tinham como base, vejam só, eles diziam que Cristo e os santos do mundo, ou seja, os apóstolos, os profetas, eles viveram uma vida tão aceitável diante de Deus que a vida deles superabundou aqui na Terra. E com essas questões de uma vida tão abundante, eles começaram a pregoar ao povo que esse restante, né, dessa vida tão pautada de Cristo e dos apóstolos, dos profetas, formaram um tesouro de indulgências, que agora a igreja tinha em suas mãos e podia vender às pessoas para livrarem suas almas, as almas suas e até dos seus parentes, do inferno, né? Então, Lutero se revoltou contra essas coisas, né? A reforma ela veio na plenitude dos tempos. O Robson, no início aqui, citava a importância do filme Lutero. Assistam, é muito importante, um filme muito bem feito, um filme que nos conta, nos dá aí corpo, né, e visão acerca daqueles tempos da reforma. E é muito importante, né? E aí a reforma traz, por fim, os cinco solas, né, que é o sola fide, somente pela fé, o sola escritura, somente a escritura, o solos Christus, somente Cristo, sola gratia, ou seja, só a graça, e sola deu glória, a Deus somente toda a glória, né? Então, o tempo nos permite, eu creio que o nosso tempo já está aí no limite, né, Robson? Está em 52 minutos. Realmente uma hora é muito pouco para estar expondo um assunto tão rico e importante, né? É verdade. Tem até uma pergunta aqui, pastor, do irmão Alcimar Cristóvão, a respeito das relíquias. Ele pergunta se isso ainda acontece nos dias de hoje. Sim, na verdade, né, as grandes heresias, elas não são novas. Na verdade, elas assumem apenas novas roupagens, né? Infelizmente, nós vemos hoje da nossa sociedade, no nosso contexto, não se vendendo mais pedaços da cruz de Cristo, ossos dos apóstolos, mas nós vemos muitas coisas aí sendo oferecidas às pessoas e muitas pessoas sendo enganadas, né? No nosso contexto. O fato de a gente ter doutrinas que falam que Jesus Cristo não é o suficiente para salvar o homem, né? Exatamente. Tem Né? muitos que ensinam que é mérito próprio. Exatamente. Mais ou menos que nem fossem essas relíquias, né? Pois é. Nos arraiais ditos evangélicos do nosso Brasil, infelizmente, há muitos evangelhos aí. E a gente tem que ter muito cuidado, nós temos que ter muita sabedoria, pedir muito discernimento a Deus, para nós não estarmos sendo deixados à revelia de um evangelho mentiroso, um evangelho falso. Não é um evangelho que prega Cristo e mais alguma coisa, ele não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É Cristo pela fé, né? É somente a fé, é somente o Senhor, né? É somente a palavra. E nós temos visto nos nossos dias aí uma grande oferta, infelizmente, de coisas terríveis, né? Eu queria, para finalizar aqui, citar o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que no nosso tempo, né, o púlpito se tornou um balcão e as pessoas consumidores, né? E muitas vezes está se evidenciando, se levando um evangelho de consumo, né? E a gente precisa muito estar pautado na palavra de Deus, na palavra do Senhor, né? É verdade. E já que o senhor citou o reverendo Hernandes Dias Lopes, tem uma frase que eu vi ele falando num sermão que a gente precisa de uma reforma, mas não é reforma na Bíblia, na Escritura. A Bíblia não precisa ser atualizada. A reforma que precisa ser feita
é dentro das igrejas. A Escritura precisa ser pregada. Verdade, verdade, Robson. E nesses dias que a gente tem visto aí, nessa última semana, pessoas se levantando e dizendo que a Bíblia precisa de uma atualização. A nossa palavra deve ser direta, deve ser confrontadora e deve ser certa. Não é a Bíblia que precisa de uma atualização, somos nós, homens pecadores, que precisamos nos subordinar à palavra de Deus. Jesus Cristo disse que passaria o céu e a terra, mas a palavra dele não passaria, ela se cumpria, se cumpriria em tudo aquilo que está escrito, né? Então, não é a palavra que precisa de reformulação, não é a palavra que precisa de atualização. Somos nós que precisamos nos submeter a Deus. E esse também, Robson, foi um grito aí e foi um clamor da reforma, né? Exatamente. E o pastor Carlos fala aqui, a verdade liberta, mesmo quando a escuridão parece não ter fim. Verdade. É verdade. É isso aí. Muito bom, Robson. Né? Muito bom. Vou chamar aqui o presbítero Aguinaldo, acho que dá tempo dele estar entoando um louvor. Tá Obrigado, bom. pastor, pela palavra. Deus abençoe, irmãos. Tá bom? Eu agora solicitar o presbítero Aguinaldo. Meus irmãos, enquanto o presbítero Aguinaldo entra, vou dando uns avisos. Amanhã, 8 horas da manhã, tem um programa Gente que Crê, que é pela Rádio FM, e também é transmitido pelo Facebook da IPB Sertânia. E logo às 9h30 da manhã tem a consagração da Santa Ceia. E às 19h também. Presbítero Aguinaldo, fica à vontade, meu irmão. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Amém, meus irmãos. Bem em cima, viu, Aguinaldo? Você é o cara. Obrigado, meus amados irmãos, pela participação. Que o nosso bom Deus possa abençoar a todos. E palavra muito boa, que realmente, que nem escreveram aqui, precisa ser falado, precisa ser gritada essa palavra. Ela precisa ser proclamada mais vezes, né? Muito bom esse momento. Agradeço a todos e Aguinaldo, até amanhã. Até amanhã. Boa noite a todos, né, que estiveram conosco. Amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Senhor abençoe. Tchau. Lembrando, amanhã, 8 horas da manhã, programa Gente que Crê. Horário da manhã, 9h30 e às 19 horas, celebração da Santa Ceia. Amém. Senhor abençoe.